Estamos de volta em nosso último bloco. Como já falado anteriormente, nós daremos continuidade às perguntas feitas pela população. Pode passar a próxima para a gente. Eu queria saber, porque eles distribuem panfletos e explicam por alto como seria feito esse autoexame nas mamas. Então, eu queria saber um pouco mais detalhado, porque a maioria das mulheres não conseguem fazer. Então, com isso, a gente não tem um primeiro diagnóstico, sim, antes de procurar um médico. Então, eu queria saber um pouco mais detalhado de como seria essa autoavaliação, a gente mesmo fazer em casa. Então vamos lá. O autoexame é mesmo, ele é mais difícil de ser mostrado assim sem ser visualizado. Então a mulher pode estar de pé ou deitada, então às vezes a gente fala durante o banho, alguma coisa assim. Então ela vai colocar uma das mãos atrás da cabeça e com a mão contralateral, ou seja, com a outra mão, ela vai palpar a mama começando de fora para dentro, né? Então, ou seja, por exemplo, da axila até o mamilo, vai palpar bem mesmo, vai fazer esses movimentos com os dedos para ver se ela sente algum nódulo, alguma coisa diferente. É igual eu falei, é muito importante a mulher conhecer o seu próprio corpo. Então, ela vai fazer isso toda a mama, começando de fora para dentro, depois ela vai apertar, né? Fazer uma compressão da auréola do mamilo, para ver se sai algum tipo de líquido, porque pode ser um dos primeiros sinais do câncer, e depois repetir, fazer do outro lado, mesma coisa, uma mão atrás da cabeça e começa de fora para dentro e vai repetindo isso, igual eu falei, fazer todos os meses, né, logo após o período menstrual, porque antes, às vezes, algumas mulheres queixam da mama ficar mais inchada, dolorida, então tem que esperar passar o período menstrual, que aí passa essas alterações. E o fundamental é que, encontrando alguma coisa, mesmo que ache que não é nada demais, o fundamental é procurar rapidamente, né? Com certeza. Assim que, apesar do câncer ser em mulheres numa idade mais avançada, né, vamos colocar assim, existem casos em mulheres novas, então qualquer alteração, procurar o médico. O mais rapidamente possível, eu acho. Sim. Vamos para a próxima pergunta. Gostaria de saber como que o anti-inflamatório diminui o efeito do anticoncepcional nas mulheres. O anti-inflamatório, ele não diminui o efeito do anticoncepcional. Ele até é um bom remédio para a gente usar junto, porque mesmo usando o anticoncepcional, algumas mulheres queixam muito de cólicas menstruais. E o melhor remédio para cólica menstrual é o anti-inflamatório. Ao contrário, o antibiótico, sim, ele diminui o efeito do anticoncepcional. Então, se usar algum antibiótico, aí durante o período, né, durante aquele mês, a paciente tem que usar preservativo para evitar gestação. Isso acontece mais ou menos na neurologia com os anticonvulsivantes, né? A gente sabe que eles diminuem a eficácia do anticoncepcional, e a gente usa muito não só para tratamento de epilepsia, mas também para determinado tipo de dor de cabeça. Então, a orientação que a gente sempre passa também para os pacientes é que naquele período do tratamento não ficar com o único método contraceptivo, não confiar nele, baixa eficácia, não é nada assim grosseiro, mas baixo, entendeu? Então é fundamental que tome algum tipo de método associado. Para a próxima, gente. Doutora, no caso do câncer de útero, ele pode ser genético? Pode ser genético. O câncer de colo de útero em si não é muito baixo, é 0,01% das chances, mas o câncer de endométrio, que é um dos cânceres, né, o câncer de dentro do útero, ele tem um fator genético sim, mas tem um fator mais pessoal, né, que seria obesidade, pressão alta, diabetes. Isso tudo são mais, vamos colocar assim, valiosos do que a própria genética. Entendi. E o da mama, tem esse perfil também? Perfil genético associado também? Tem um perfil genético, sim. Tanto é que pacientes que têm parentes de primeiro grau, e é importante falar assim, que o parente de primeiro grau é mãe, irmãs e filhos, né, que são o primeiro grau. Então, isso não vale, por exemplo, para tia-avó, para avó, isso já perde um pouco da referência que a gente tem.
mas tem um fator genético que já é muito estudado, né, que chama BRCA1 e 2, que ele pode ser pesquisado na paciente que tem câncer de mama, e elas que têm essa mutação genética, os parentes de primeiro grau podem ter também e podem ser que desenvolva. Não é também uma sentença, não é porque tem essa mutação que vai desenvolver. E há algum tempo atrás na mídia, até isso teve uma divulgação muito grande, uma atriz de Hollywood, né, Angelina Jolie, ela optou por retirar as mamas, né, porque parece que ela tinha uma história familiar muito importante com um marcador genético positivo. Isso. Há necessidade de chegar a um procedimento extremo desse numa pessoa que não tem, só pelo fato dela ter o fator genético envolvido? Não, foi igual eu acabei de falar, não tem necessidade, não é certeza que ela vai desenvolver. Tanto é que no Brasil a gente não faz muito essas que são chamadas de cirurgias profiláticas, né, para evitar um futuro câncer. Não, é só se tem alguma alteração, não há necessidade da gente tirar um órgão sadio de uma pessoa. Sim, exatamente. E da mesma maneira que você comentou no endométrio, há fatores de risco externos para o câncer de mama, como por exemplo tabagismo, obesidade? Sim, o tabagismo, né, o sedentarismo também é um fator genético, é um fator pessoal. Maus hábitos de vida que são colocados também, como má alimentação, não ter uma alimentação saudável, não praticar exercícios físicos, são os mais aumentam o risco, né? E nós temos mais uma pergunta da audiência. Pode passar. Queria que a senhora comentasse os prejuízos que o uso de anticoncepcional podem trazer para o corpo feminino. Bom, o anticoncepcional ele já passou muito de vilão a mocinho e cada ano ele fica transitando. Ele pula de um lado para o outro. De um lado para o outro, né? É o novo ovo. O ovo já passou por isso também. Então, os efeitos colaterais mais comuns do anticoncepcional são a retenção de líquido. Então, a paciente vai queixar que ela vai sentir que ela inchou, que ela engordou, né? Esse é um dos principais. Pode ter também, dependendo do tipo de anticoncepcional, queda de cabelo, aumento de acne, né? De espinha, de cravo, deixar a pele mais oleosa. E, como a gente já comentou anteriormente, o risco de trombose, dependendo muito do tipo de anticoncepcional, mas vale a pena salientar que o risco de trombose é maior no primeiro ano de uso daquele tipo de anticoncepcional. A partir do segundo ano, ela volta para um risco, vamos dizer que habitual, né? Lembrando que o risco da paciente que usa anticoncepcional ter uma trombose é menor do que uma mulher grávida, sim, por exemplo. Exatamente. Então, na verdade, é um medicamento que é seguro, sim, né? Mas que, como a gente bem frisou lá no início, tem que ter acompanhamento, a utilização. Sim, na verdade, certeza, como qualquer medicamento. Como qualquer um. Não adianta você ir na farmácia e resolver que vai tomar um contraceptivo. Exatamente. Olivia, te agradeço muito a presença, acho que foi muito legal, daria pra gente ficar conversando bastante tempo aqui. Com certeza. Tá? E na semana que vem nós estaremos de volta. Muito obrigado a todos.